Oi, pessoal, eu sou a Paola Yaeli, idealizadora do movimento Alma Flow. Sou mentora de espiritualidade, bem-estar, instrutora de yoga e estou aqui hoje para compartilhar com vocês a energia da semana, registrar esse momento tão intenso que estamos vivendo como humanidade, né? Esse episódio não é para romantizar a espiritualidade, nem para fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo, pelo contrário, é um convite para olhar de frente, com presença, para tudo que está nos atravessando individualmente e também coletivamente. Nos últimos dias, acontecimentos muito duros vieram à tona, casos de violência extrema que chocam profundamente, e também a perda de pessoas sensíveis, criativas, que não conseguiram mais sustentar a dor que estavam vivendo. Aconteceu até caso de suicídio essa semana, e eu não vou entrar em detalhes, né, porque não é disso que se trata aqui, mas é impossível ignorar o impacto emocional, psíquico e espiritual que tudo isso gera em quem sente, em quem tem coração aberto. E esses acontecimentos escancaram algo muito importante. A gente não está vivendo um tempo de falta de informação, a gente está vivendo um tempo de falta de sensibilidade. E quando não há sensibilidade, não há espírito sustentando a vida. Muita gente olha para esse cenário e pensa: "Ah, não existe espiritualidade possível nesse mundo." Como se espiritualidade fosse algo distante, elevado, algo que exige tempo, estudo, isolamento, enquanto a realidade está dura demais. Mas talvez a pergunta agora seja outra: como sustentar espírito no meio do caos? Numa aula dessa semana eu aprendi que a gente está num momento de mutação profunda. E isso faz muito sentido no nosso corpo, principalmente porque está ligado ao plexo solar, que é o centro das emoções. Então, todo esse tema sobre espírito, de abundância verdadeira, de sentido, está num processo de mutação. E o que, que acontece numa mutação? Não é só algo novo que nasce, é algo antigo que se encerra também. O tempo de aprendizado, como a gente conhecia, está chegando ao fim. O tempo de acumular conhecimento, de estudar mistério, de achar que a evolução vem só pela mente, esse ciclo está se fechando. E isso tem muito a ver com o que eu falei com vocês durante as aulas sobre a finalização de Netuno em Peixes, né? Que ficou por 14, 15 anos com essa energia do invisível, da espiritualidade um pouco mais abstrata, né? Muita gente indo em retiro, tomando, expandindo a consciência através de medicinas da floresta, etc. Então, o tempo de acumular o conhecimento, de estudar os mistérios, de achar que a evolução só vem pela mente, esse ciclo também está se fechando. E isso é muito importante da gente entender, porque durante muito tempo a humanidade viveu um período muito raro, um período em que tivemos tempo, tempo para estudar, tempo para planejar, tempo para trabalhar e ainda descansar, tempo para viajar, se divertir, se aprofundar em autoconhecimento. Um tempo em que a vida material podia ser organizada, estruturada, expandida. Só que isso está mudando. Em termos de sobrevivência, a gente já começa a sentir que não sobra mais tempo para se dedicar a tudo. Não dá mais para estudar tudo, não dá para entender tudo, não dá para aprofundar em tudo. As prioridades estão mudando. Inclusive, aquele impulso de ascensão, de sucesso material, de crescimento dentro de sistemas, isso também está perdendo força. E o que eu acho importante tranquilizar vocês, porque não é uma ideia de trazer aqui medo, né? A ideia é trazer uma informação que você consiga sentir e sustentar no seu corpo. Encontrar caminhos para você não se desesperar. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui, tudo que a gente estudou, isso não vai ser perdido. Esse conhecimento ele já foi assimilado pelo corpo, pelas células, pelas nossas formas de perceber o mundo. Isso permanece. Mas o passo evolutivo está mudando. Não é mais sobre acumular, é sobre encarnar, embodiment, corporificar. Não é mais sobre entender as coisas, é sobre sentir. E é aí que entra todo esse meu trabalho corporal que eu trago para vocês. Vocês sabem que minha prática de yoga não envolve só a parte clássica do yoga, mas eu trago muito essa visão, essa experimentação do corpo mais somático,
com elementos tântricos, elementos da Kundalini, elementos da prática somática mesmo, que na verdade tudo chega num caminho só, para a gente sustentar emocionalmente o que a vida está trazendo. E isso explica muita coisa do caos que a gente está vendo fora. Porque quando o plexo solar ele entra em mutação, as emoções elas vêm à tona sem maturidade nenhuma. O medo, a raiva, o cinismo, a violência, tudo isso aparece quando não há uma inteligência emocional suficiente para sustentar a onda. E aí fica claro para mim que a espiritualidade hoje não é algo distante, elevado, bonito de falar. A espiritualidade agora é sobre sobrevivência emocional. É sobre como conseguir continuar humano no mundo que está cada vez mais insensível. E isso vai aumentar, né? A inteligência artificial é uma bênção, a gente está vendo vários caminhos tecnológicos que vão acelerar ainda muito mais a nossa vida, né? Deixar tudo mais rápido, mais prático, curas vindo aí através da inteligência artificial, mas é aí que as pessoas vão perdendo ainda mais a sensibilidade, vão perdendo ainda mais o lado humano. Eu acredito que pessoas que nasceram antes dessa era internet ainda vão conseguir ter um equilíbrio maior, é a minha esperança, mas quem já nasceu era tela, vai ser ainda mais difícil. Por isso que acontece esse caso, por exemplo, horrível do cachorro-orelha com adolescentes, né? Que já nasceram numa era totalmente diferente, sem sensibilidade nenhuma. Quando a gente começa a olhar para o mundo com esse pano de fundo, fica impossível não sentir. Eu, pelo menos, sinto muito nos últimos dias com essas notícias. Nossa, isso me atravessou de um jeito muito profundo. Esse caso de violência extrema, situação que envolve crueldade, perda de pessoas jovens também, amiga de uma amiga linda, maravilhosa. Eu fui ver quem era. Nossa, a pessoa tinha uma luz assim e não aguentou viver, né? Não conseguiu sustentar o peso que estava vivendo e tirou a vida. Eu não consigo assistir, eu não dou conta de ver imagem, de ouvir detalhe, o meu corpo reage. Então, obviamente que é muito importante a gente se manter informado, mas eu não quero assistir, sabe? Eu prefiro não assistir. Eu sei do que acontece, trago a minha responsabilidade aqui, como que eu posso, como ser humano sensível, cuidar das pessoas ao meu redor, cuidar dos cachorrinhos que estão ao meu redor, cuidar melhor do meu cachorro, cuidar melhor da minha família que está perto, cuidar melhor das pessoas que estão aqui no bairro onde eu moro, que estão pegando comida no lixo. Como que eu consigo fazer o meu movimento aqui, já que eu não consigo fazer lá do outro lado do Brasil? Espiritualidade não é ficar anestesiado com as coisas. Pelo contrário, o que eu vejo nesses acontecimentos é um sinal claro de falta de sensibilidade, não é falta de informação, não é falta de inteligência, muitas vezes não é nem falta de recurso material, e a gente viu isso. É falta de espírito. Quando não existe espírito sustentando a vida, a pessoa começa a buscar qualquer coisa para tentar se sentir vivo. E aí entra esses comportamentos extremos, violência, apostas com a própria vida ou com a vida do outro, uma desconexão total do coração. E isso fica muito claro quando a gente olha para essa região. Hoje, essa semana eu trabalhei muito plexo solar com vocês no tapetinho, falando da coragem, mas não é só a coragem, né? O plexo solar é o centro da emoção, mas também é o centro da sensibilidade. E justiça nesse olhar não é uma punição, justiça é sensibilidade. Só que eu só sou justo diante daquilo que eu consigo sentir. Eu não sou justa com aquilo que eu não consigo sentir. E a gente está vivendo num tempo muito duro, porque muita gente não está sentindo. Ou porque está anestesiada, ou porque está sobrevivendo, ou porque nunca foi ensinada a sentir. E isso aparece muito forte nas redes sociais. Tudo isso vira o quê? Vira reação, vira julgamento. Todo mundo quer punir, corrigir, resolver, mas pouca gente consegue parar e sentir de verdade o que está acontecendo no corpo. E aí, quando eu olho para esse momento, fica muito evidente para mim que o lugar onde a gente está vai significar cada vez mais o lugar físico, o ambiente, as pessoas com quem a gente convive, porque a sensação de segurança coletiva está cada vez mais frágil. E isso não é para gerar medo, mas é para gerar uma consciência, consciência de que escolher onde estar, como estar, com quem está, vai estar cada vez mais uma questão de sobrevivência emocional.
E eu sinto que isso conversa muito com essa mutação do plexo solar, porque quando as necessidades mudam, a nossa forma como humanidade se organiza muda também. As prioridades, elas mudam. Talvez a grande pergunta não seja como evoluir mais, mas como continuar sensível no mundo cada vez mais insensível. E para mim, espiritualidade hoje é isso, não é negar o caos, fingir que está tudo bem, não é romantizar, é trabalhar o nosso interno, né, para conseguir sustentar o que está fora, sem se perder, é aprender a pausar quando a raiva vem. E não pausar, anestesiar a raiva, ah, eu não posso sentir raiva. Não, sinta a raiva, use a raiva a seu favor, a raiva é ótima, eu amo a raiva. É como uma manifestadora, quando a raiva vem é porque, pô, passou do meu limite aqui, agora eu entendi. Mas usa a pausa para você conseguir lapidar essa raiva, né? Para vir com elegância. Ou oferecer compaixão quando o julgamento aparece. E isso acontece direto comigo também. Como que eu consigo ter compaixão aqui? Eu estou julgando, como que eu consigo ter compaixão aqui antes até de verbalizar alguma coisa? A estabelecer limite quando o coração está em equilíbrio, não quando está ferido. Porque enquanto a gente reage, só reage, a gente só alimenta o mesmo campo. E o que o mundo mais precisa agora não é de reação, é de presença. Quando eu olho para tudo isso, essa ideia de que a gente vive na maior parte do tempo tentando evitar dor e acumular prazer, faz muito sentido, né? Porque a gente, eu falo a gente, o mundo, né? As pessoas evitam sentir, evitam perder, evitam ficar desconfortável e ao mesmo tempo busca validação, reconhecimento, segurança, sucesso, como se isso fosse garantir que tá tudo bem. Só que tem um conceito ancestral muito profundo que diz que existe um nível da vida que a maioria das pessoas nem sabe que existe. É um nível onde a sua energia não depende do que está acontecendo fora. E isso é muito confrontador, porque você cresce acreditando que ser visto, ser respeitado, ser amado, ser reconhecido é o que vai te sustentar. Mas pensa um pouquinho. Se tudo isso fosse tirado hoje, o que em você seria permanecido? Se você perdesse dinheiro, se você perdesse status, se você perdesse um relacionamento, se você perdesse reconhecimento, você perderia só o físico? Ou você perderia a sua energia também? Porque quando a sua felicidade depende do que está fora, depende do externo, qualquer pessoa e situação pode te dominar. E eu já passei por essa situação, por várias camadas, em várias situações, e que eu entendi que eu precisava fortalecer o meu valor, o meu poder pessoal, independente do que tivesse acontecido fora. Então, assim, eu já passei por todas essas sombras que você pode imaginar. Essas feridas de rejeição, de autoestima, de abandono. Eu entendo não só por um conceito cabalístico, eu entendo por experiência. Quando a sua felicidade depende do externo, qualquer pessoa pode te dominar. Basta uma crítica, alguém não te validando, alguém não te respeitando, e isso vale para tudo. Para o trabalho, para a espiritualidade, para relacionamentos. Se uma única pessoa consegue tirar toda a sua alegria, talvez essa alegria nunca tenha sido realmente sua. E tem algo muito bonito aqui que a gente aprende nesses estudos ancestrais. A vida vai, em algum momento, te testar. Coisas vão ser tiradas, como eu disse para você agora há pouco. Planos vão cair, estruturas vão ruir. Não como uma punição, mas isso vem como um convite. Um convite para você perceber que a energia que sustenta a sua vida, não vem de fora. Ela precisa estar dentro de você. E isso conversa diretamente com o momento que a gente está vivendo, porque quando o mundo externo fica instável, quando a segurança coletiva começa a falhar, quando as referências caem, só quem tem uma certeza interna consegue continuar de pé. E é isso que é essa energia de Netuno em Ares que eu tenho falado para vocês durante as práticas de yoga. Esse Netuno, essa espiritualidade ariana, de autoridade interna. E eu não estou falando de certeza mental.
Não é uma convicção rígida, não é saber tudo, é uma certeza silenciosa, uma sensação interna de que, independente do que aconteça, você continua aqui. E é isso que permite agir com compaixão quando a vontade é julgar. É isso que permite estabelecer limites quando a raiva já assentou. É isso que permite não reagir impulsivamente no mundo completamente reativo. Então, talvez o trabalho espiritual agora não seja buscar mais luz, mais conhecimento, mais resposta. Talvez seja criar raiz. Raiz no corpo, na presença, nessa energia interna que não depende de aplauso, nem de validação e nem de reconhecimento, porque quando essa energia está dentro, o externo pode até balançar, mas ele não te derruba. E aí, trazendo isso para algo bem real, bem do dia a dia, isso é algo que eu vejo muito no meu trabalho, nas mentorias, pessoas extremamente bem-sucedidas, gente que anda na rua e é parada, sabe? Gente que recebe elogio o tempo todo, que inspira. E aí essa pessoa ela chega em casa e a parceira ou o parceiro não se impressiona com essa pessoa. Não valida, não reconhece, aponta falha, crítica e de repente toda aquela energia some. A pessoa que era incrível lá na rua se sente pequena dentro de casa. E isso não é sobre o outro, isso é sobre onde essa energia estava ancorada. Se uma única pessoa consegue tirar toda a sua alegria, toda a sua força, toda a sua motivação, se questiona se essa felicidade era realmente sua. Ela não precisa de validação. E essa é a maior espiritualidade encarnada que você pode ter nesse momento. O que eu mais vejo, eu tenho alguns mentorados premium, né, que a gente não expõe, não compartilha, e eles crescem, começam a aparecer, isso acontece, já aconteceu, começou a ficar reconhecido e daí eles se perdem. E é aí que a mentoria se aprofunda. Porque a energia ela não está dentro. A energia está ainda projetada para fora. Então, é todo um trabalho, não importa se é o dinheiro, status, fama, amor, aquilo passa a controlar a pessoa e é aí que entra o meu trabalho também. E o mais desafiador é que isso é viciante, né? Respeito vicia, validação vicia, ser visto vicia. E quando você confunde o ser com aquilo que é percebido, você sofre. Enquanto você acha que você é o papel, o nome, o status, o corpo, a história, qualquer coisa que se mova vai te desorganizar. E daí fica muito mais difícil você se reconstruir, porque você está preso nessa ilusão do que é percebido. O yoga entra exatamente nesse processo. O yoga ele não é se afastar da vida. O yoga não é ser sequestrado por ela. É conseguir você estar no meio do sucesso sem se perder. É conseguir atravessar perdas sem colapsar. E aí vem uma pergunta que os meus professores sempre trouxeram e que eu trago muito para quem eu acompanho. Se você perdesse tudo hoje, quem você ainda seria? Se o dinheiro acabasse, se o projeto caísse, se o relacionamento terminasse, se o reconhecimento sumisse, o que você permanece? Porque o físico vai e vem. E a gente sabe disso. Quem já perdeu algo importante sabe. Às vezes perde dinheiro, uma casa, um vínculo, uma fase inteira da vida. Que a pessoa fica lá. Isso já aconteceu comigo tantas vezes. Mas se a energia está dentro de você, nada foi realmente perdido. Na Cabala, isso é muito claro. O físico é transitório, mas a energia não é. Então, quando algo é tirado de você, é um teste para ver, você precisa do externo para estar inteiro ou você já acessou algo que não depende disso? Porque não é porque você já teve muito dinheiro e você perdeu o dinheiro que a energia do dinheiro não está dentro de você. Ela ainda está dentro de você. Essa energia existe de você. Não é porque você teve um relacionamento maravilhoso e que finalizou, que encerrou o ciclo, não significa que essa energia deixou de existir dentro de você. A parte boa, toda essa parte que você viveu, a sua história está dentro de você, essa energia está dentro de você. Então, como agir quando a vida tira algo?
não é reagindo, atacando, julgando. Enquanto você está chateado, desequilibrado, ferido, a única coisa que a espiritualidade pede é compaixão. E compaixão não é passar pano, não é aceitar tudo, é esperar a emoção assentar. Só quando o coração está em equilíbrio é que você pode perguntar o que é correto fazer agora. Às vezes, a resposta é não faça nada. Às vezes é estabeleça um limite ou vai conversar. Mas enquanto existe raiva, julgamento, vontade de punir alguém, qualquer ação ela já nasce torta. E essa semana a gente está passando por uma energia na leitura do Zohar, da Torá, do Antigo Testamento, que chama Bechalar, que fala da libertação, a energia de libertação, né? A libertação do povo atravessando o Mar Vermelho, fala das crenças limitantes. A gente estuda os 72 nomes de Deus, faz rituais sobre esses nomes e tudo mais. Essa energia de libertação é uma libertação de destino antigo, libertação de padrões que te aprisionam. É aquela energia que diz: se você estava preso, pode sair. Se estava sem recursos, algo pode se abrir. Se você viveu uma vida inteira lutando, talvez agora um novo caminho pode surgir. Mas isso só acontece quando a certeza não depende do que está fora, quando a certeza não depende do externo. Quando você para de viver como um efeito do mundo e começa a viver a partir do centro. E talvez esse seja o grande trabalho agora, não acumular mais, mas ancorar, ancorar no corpo, na presença, nessa certeza silenciosa que não faz barulho, mas sustenta tudo. E é isso que eu vejo no meu trabalho, e é isso que eu pratico, e é isso que eu sinto que esse tempo está pedindo de nós. Essa liberdade só acontece se você estiver bem, tendo ou não tendo. Com filho ou sem filho, com dinheiro ou sem dinheiro, com parceiro ou sem parceiro, sendo reconhecido ou não sendo reconhecido. Se a sua felicidade ainda depende de algo específico para acontecer, então você ainda está preso. Você pode perceber que tem pessoas que vivem na pobreza ou tá ali na guerra, no caos, e a pessoa que não tem nada, às vezes, consegue confiar mais, consegue acessar mais fé, consegue ser luz no meio da escuridão. Enquanto quem tem tudo, muitas vezes entra num colapso por muito menos. Porque quando você tem dinheiro, poder, beleza, contato, quando algo dói, sua primeira reação não é olhar para dentro, é atacar fora. É destruir a reputação do outro, é expor, é humilhar, é fazer justiça com as próprias mãos. Você quer ser o co-criador do seu destino ou apenas o efeito do que fizeram com você? Eu já vi isso, já uma colega, enfim, que passou por uma dor muito grande com uma chefe e começou a difamar, querer destruir a reputação dessa outra pessoa. E ela foi entrando cada vez mais na dor, foi entrando cada vez mais na própria negatividade, sabe? Mesma coisa de tentar se vingar até de mim naquela época, de várias formas. E enquanto existir o que eu entendo, o que eu aprendo a partir desse episódio que até aconteceu comigo, enquanto existe um desejo secreto de que o outro sofra, de que o outro não seja feliz, você ainda é uma pessoa presa no seu ego. O yoga fala muito disso. Liberdade não é controlar o mundo, liberdade não é ser controlado por ele. Isso se chama discernimento, ver o que é real e o que é projeção do ego ferido. Enquanto você reage com ódio, você se afasta da luz. Enquanto você consegue pausar, sentir, ter compaixão, algo novo se abre. Então, essa semana traz esse convite. Você consegue ficar bem mesmo quando a vida não te dá exatamente o que você quer? Você consegue confiar mesmo quando algo é tirado de você? Porque é aí, exatamente aí, que o destino muda. Não quando tudo dá certo, mas quando mesmo no desafio você escolhe não se perder. E isso é liberdade de verdade. E trazendo tudo isso para o corpo, porque tudo isso não é teoria, isso é energia vital. Quando algo assim acontece, por exemplo, essas dores que eu mencionei, né? A pessoa quer se vingar por causa de uma separação, de uma traição ou de uma rejeição, a energia ela desce, fecha o peito, aperta o ventre, contrai o plexo. E aí a mente cria um monte de história.
Tem até uma história de uma mentorada antiga que, que ela se sentiu traída, rejeitada pelo ex-noivo e tudo que ela queria fazer com o ex-noivo, ele fez com a nova companheira dele. Isso dói pra caramba no corpo. E daí eu te questiono, você consegue sustentar essa dor no seu corpo, mas sem virar um ódio? Porque o ego, ele vai querer reagir. Ele vai querer destruir, vai querer expor, humilhar, fazer justiça. E no Tantra, por exemplo, a gente aprende algo muito simples. Toda energia que você não consegue sustentar, você projeta. E quando você projeta, você se esvazia. Não é sobre ser uma pessoa boazinha, é sobre não se contaminar. A compaixão aqui não é moral, ela é higiênica. Quando você consegue de verdade, não da boca para fora, abençoar o outro, algo se reorganiza no seu campo energético. E não é porque o outro merece, mas é porque você merece viver livre. É um livramento. Você percebe que o sofrimento não está no fato, ele está no apego. Soltar aquilo que drena a sua energia vital. Quando você age como a luz, e não apenas pela falta sobre a luz, a vida ela responde. Nos negócios, na prosperidade, em relacionamentos, amor, alma gêmea, porque a tua alma não quer estar com alguém que vive reclamando, ressentido, preso no passado. A tua alma quer estar com alguém que encarna a fonte. E aqui eu vou ser bem honesta, quando você pode ir assim a todos os cursos, ouvir todos os gurus, mestres, postar frases lindas, mas só você sabe o que acontece quando você deita à noite. Você deseja o bem ou secretamente você torce para que o outro sofra? Porque é exatamente isso que define a sua vibração. E essa semana dá para a gente uma chance muito clara de transcender os nossos apegos. A aprovação, a validação, o sucesso, o dinheiro, até as coisas boas podem te aprisionar. E muitas vezes a vida ela quebra o ego não para punir, mas para te libertar. Você quer continuar vivendo nessa montanha russa? Dia bom, dia ruim, alta, queda. Ou você quer acessar um estado interno mais estável? E é aqui que eu te convido a sentir e não ficar tentando entender tudo. Sempre que vier essa dor, esse medo de perder, de ser rejeitado, de sentir que a vida está controlando as suas emoções, que você não tem esse autocontrole emocional, lembra, fecha os olhos e lembra de um momento na sua vida que você não precisava provar nada. Ou pense no grupo de pessoas que conhecem você através da sua essência, que você não precisa provar nada. Quando você sente essa inteireza, o mundo físico ele se ajusta, porque o mundo ele sempre responde ao estado interno. Se você se sente pleno, o mundo reflete plenitude. E não adianta postar foto mostrando que você está pleno, se quando você vai dormir você não está pleno. Lembra da frequência, né? Tudo é vibração, é frequência. Então, se você se sente inteiro, a vida te acompanha. E essa é a prática, essa é a alquimia, essa é a energia disponível agora. Talvez enquanto você escuta tudo isso, ou escutou tudo isso, alguma coisa aí dentro tenha mexido em você. Talvez você sinta que pareça que eu estou falando com você, e é justamente isso que eu vejo no meu trabalho: pessoas que chegam para a mentoria não porque querem mais informação, mas porque estão cansadas de se perder energeticamente. Gente que já tentou muita coisa, já fez terapia, já estudou espiritualidade, leu livros, pratica yoga, mas que na prática ainda depende muito do externo. Depende de aprovação, validação, depende de que alguém diga para você que você é suficiente. E o que a gente faz junto na mentoria não é te consertar, é te ajudar a lembrar. Lembrar que a energia está dentro de você, trazer todo o mapa de autoconhecimento para você entender, encarnar no seu corpo tudo que está ali. E isso começa com algo muito simples, você agradecendo. Você dizer gratidão, obrigado pelo que é fácil e também pelo que é difícil. Você desenvolver gratidão até por situações e pessoas que você acha que não mereciam. Não porque o outro merece, mas porque você merece não carregar peso. E aí vem a pergunta que eu sempre faço, sem esse elogio: você ainda se amaria?
Ganhou dinheiro? Ótimo. Agora imagina se não tivesse, você ainda se sentiria inteiro? Recebeu reconhecimento? Incrível, mas imagina que ninguém visse você. Você ainda estaria em paz? Continuaria fazendo o seu trabalho? Esse é o exercício, não para perder o que você tem, mas para você não depender de nada fora. Quando a energia está dentro, o mundo externo ele vai acompanhar você. Quando não está, a gente vive nessa montanha russa que eu falei. Então é sobre criar mais energia dentro de você. Quando você se sente inteiro, você não vive carente, disfarçado de abundância. Você não atrai relações, dinheiro ou sucesso que depois precisam ir embora. Você passa a viver a partir de plenitude. E deixa eu te dizer algo com muita verdade: você é uma alma única. Existe uma luz em você que ninguém mais pode revelar. É proposital você não conseguir ver o impacto que você tem, porque se você visse o impacto que você tem no mundo, você ia ficar dependente disso também. O seu trabalho é acordar todos os dias pronto para servir essa luz sem precisar de aplausos, sem precisar saber como você impacta. E é isso que a mentoria faz. Ela te ajuda a ancorar essa certeza no corpo, na rotina, nas escolhas, nos relacionamentos. E se isso faz sentido e fez sentido para você, eu te convido a caminhar comigo. Compartilha, comenta, entre em contato para a gente fazer uma mentoria junto. E para quem está em São José dos Campos e região, aqui no Vale do Paraíba, quero deixar um convite especial. Coloca já na agenda, com bastante antecedência. Depois do Carnaval, dia 21 de fevereiro, eu vou conduzir um aulão aberto lá no Vale Sul. E vai ser uma prática de purificação e detox pós-carnaval. Vai ser um encontro lindo para a gente limpar excesso, reorganizar a energia vital e começar esse novo ciclo mais centrado, mais presente, mais inteiro. E se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que você ama, curte, envia, porque tem muita gente precisando ouvir que existe outro caminho. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por sentir e a gente segue junto no próximo episódio.